Olá, começa mais um Concerto de Ideias e você, é claro, é muito bem-vindo. O assunto do programa de hoje é engenharia. Creio que você pensou aí em engenharia civil, mecânica ou elétrica, que são as mais conhecidas. Mas hoje nós vamos falar sobre engenharia de produção. Se você não conhece nada sobre o assunto, então é uma ótima oportunidade para aprender. Fique conosco aqui no Concerto de Ideias. E para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, está comigo aqui no estúdio o professor Roberto Guzman. Tudo bom, professor? Tudo bem, bom dia, Betânia. Seja muito bem-vindo ao Concerto de Ideias. Obrigado. O professor Roberto Guzman é graduado em Engenharia Metalúrgica com ênfase em produção pela Universidade da Tchecoslováquia. É graduado também em Administração de Empresas pela Unisantos, mestre em Engenharia pela Universidade da Tchecoslováquia e atualmente é professor e coordenador do curso de Engenharia de Produção do Centro Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho. Professor Guzman, há quanto tempo o senhor trabalha nessa área? Eu trabalho nessa área desde 1975. Eu comecei a trabalhar numa empresa em São Paulo, uma empresa siderúrgica, e trabalhei 32 anos e 4 meses. Assim que o senhor chegou ao Brasil, então? Isso. E depois disso aí, estudando a aula de matérias de produção na Unimonte, na Unip, desde 2001, Sim. praticamente 14 anos já. Já na área. Isso. E é uma área em crescimento, é promissora, como que a gente pode Essa falar? área de engenharia de produção é uma área em crescimento, promissora, né? Porque mesmo quando o país está crescendo demais ou muito, a engenharia de produção sempre tem lugar para isso. Tem espaço, e tem né? espaço. E quando atravessa um país está atravessando por uma crise, por exemplo, a engenharia de produção entra mais em atuação ainda para poder dar solução aos problemas produtivos, né, do Interessante sistema da isso. cadeia de produção toda do país. E o NASP de Engenheiro Coelho também tem agora o curso de Engenharia de Produção. Né? O que o curso oferece? Tem algum diferencial com relação aos demais cursos, professor, que já estão no mercado? Esse curso é relativamente novo, né, aqui no Brasil, mas tem um diferencial muito grande, porque é um curso abrangente nas engenharias, né? É um curso que te oferece mais flexibilidade, diríamos, é uma mistura entre administração, economia e engenharias, e ele te dá uma visão global do sistema. Sim. Ele integra, diríamos, as funções de fornecimento, suprimento, as funções de processo dentro da fábrica, as funções da distribuição, né? Então ele faz o projeto, ele implanta aquele projeto de sistemas produtivos de bens ou serviços e ele também faz o gerenciamento global de tudo aquilo, né? Acompanha todo o processo, Acompanha então? todo o processo, visando a satisfação do cliente. Esse cliente tem que estar satisfeito com qualidade, com pontualidade, com flexibilidade, com confiabilidade, com baixo custo, né? Sim. E esse profissional ele te dá ele tem uma característica que ele se preocupa num todo, né? Em Tem toda uma a visão cadeia. mais global. Mais global, né? Ele está preocupado em maximizar a produção, maximizar o lucro, está preocupado em otimizar alguns resultados, por exemplo, qualidade e pontualidade, né? Sim. A pontualidade, o cliente é muito satisfeito com pontualidade. Ok. Então, o engenheiro de produção ele se preocupa em encurtar os tempos dentro da cadeia e fazer as coisas mais rápido, visando a produtividade. Tudo né? isso o aluno aprende na sala de aula. Tudo isso, os conceitos, o aluno vai aprender na sala de aula. E o NASP aqui vai ter um diferencial muito grande, que nós, a coordenação, nós vamos levar aos alunos cada semestre a visitar um sistema produtivo. Ah, que Semestre interessante. passado, Então, eles aprendem na sala de aula os conceitos, né? Os professores explicam, ensinam e eles vão para a prática, eles vão para o campo, mercado de trabalho, para visitar uma empresa, Isso. para visualizar como que funciona o que eles aprenderam em sala de aula, é isso? Eu tenho uma visão global, desde o primeiro semestre, uma visão global da cadeia produtiva. Semestre passado, por exemplo, nós fomos aqui em Piracicaba, na Hyundai do Brasil, Sim. uma empresa totalmente automatizada, e os alunos ficaram maravilhados. Nós assistimos todo o fluxo produtivo, como é que controlam, como é que gerenciam, né? Como é que são os indicadores de desempenho, porque o aluno tem que saber que as coisas têm que ser medidas, né? Porque sem medição não há gerenciamento, né? Eu preciso medir algumas coisas. Para ter controle, para saber o que está acontecendo, para né? para melhorias e demais, né?
E esse semestre fomos visitar a fábrica ArcelorMittal em Piracicaba, a fábrica de aço. Desde a matéria-prima e saía o produto redondo, né? Então já visitamos dois processos, um de montagem, né? E outro de transformação. Olha que interessante. A proposta do curso, professor Guzman, então é cada semestre levar os alunos até uma empresa, uma fábrica, para eles acompanharem esse processo Isso, para produtivo. ter uma visão, um conhecimento daquele processo produtivo, que são vários, né? Sim. A engenharia de produção envolve todos os setores que você possa imaginar, né? Desde petróleo, fábrica de aço, fábrica de carros, montagem e também serviços, né? Temos escolas, hospitais, bancos, né? Pode um Consultorias, engenheiro de produção pode trabalhar. trabalhar nessas áreas aí. No segundo bloco, a gente vai falar mais especificamente sobre a atuação do profissional no mercado de trabalho, para que você que está nos acompanhando possa compreender um pouquinho mais o dia a dia dessa profissão. Agora, nós falamos sobre a sala de aula, o aprender, o ensinar esse aluno que vai para o mercado de trabalho. São quantos anos de curso, professor? São 5 anos do curso, 10 semestres, né? 10 semestres. E nesses 10 semestres temos 70 disciplinas. 70? 70. Tem núcleo básico, tem um núcleo profissionalizante e um núcleo específico. Então as disciplinas vão dar uma bagagem para poder você fazer acontecer aquilo que você propõe em engenharia de produção, né? Planejar o projeto, implantar, gerenciar, medir, né? Melhorar tudo isso e principalmente inovar, né? Sim. Porque sem inovação você não tem sustentabilidade. Claro, Então ele vai ficar preparado, lógico, com essa visão global, né? E sempre ligado de que o recurso tempo é fundamental, né? Tem que estar pensando que cada minuto que ele ganha nas coisas, ele vai estar produzindo mais. Fazer os processos mais enxutos, né? Mais compactos, com menos gente, com menos custo, menos desperdício. E ele potencializa o recurso humano também, né? Porque ele trabalha em equipes. Ele vai trabalhar com engenheiro mecânico, com engenheiro eletricista, vai trabalhar com engenheiro civil, vai trabalhar com administrador, com economista. Ele tem que... São diversos profissionais que fazem parte da equipe. É isso. Ele vai trabalhar com isso e está preparado para atuar sei lá, na base da fábrica, no gerenciamento ou no topo, né? Em qualquer área da qualquer fábrica. área da fábrica. Professor, são apenas engenheiros que dão aula no curso de engenharia de produção ou outros profissionais também levam conhecimento para esses alunos? No curso dão aula engenheiros de produção, tem engenheiro mecânico, tem matemático, tem físico, tem administrador, né? E tem até parte de metodologia, né? Que nem sempre são engenheiros, são formados em pedagogia, por exemplo, né? Ou alguns em outras áreas até. Nos primeiros ciclos, né? São física, química e matemáticas, parte de letras, né? Sim. Aí terceiro, quarto e quinto ano já são mais engenheiros. Vai ficando mais específico. Mais específico, né? Mais específico. E como que é o perfil desse aluno que está chegando ao curso de engenharia de produção do UNASP? São jovens? São dinâmicos? Como é que é o perfil desse aluno? Essa é a primeira turma, né? Estamos com 50 alunos a primeira turma. A maioria são jovens, né? Tem um ou dois com 35 anos, tem um de 40 anos, mas estão motivados, entusiasmados, né? E que vêm da região bastante e de alguns pontos do Brasil, né? Mas eles estão com muita motivação. São 50 alunos, estão indo, e eles mesmos fazem a divulgação do curso, né? Que é uma turma que está ajudando a formar o curso também, né? Com certeza, vai Eu fazer estou gostando deles, né? eles são muito animados. Ok. E para entrar no curso de engenharia de produção do UNASP, campus Engenheiro Coelho, é através de vestibular? Como é o processo seletivo, professor? Tem um vestibular, né? Que acontece todo ano, em outubro, e tem a segunda etapa em novembro. Sim. E tem alguns processos de transferência. Tem muitos alunos também de outras universidades transferindo. Aí valida as matérias e ele encaixa no semestre que ele deveria estar, né? O senhor está à frente desse curso como coordenador. Sim. Quanto tempo de preparo, de organização antes do curso abrir, professor? Foi quanto tempo de organização? Eu acho que o UNASP ele gastou alguns anos para preparar, para amadurecer a ideia, né? Sim. E o ano passado foi aprovado pela organização e o MEC autorizou e agora está se implantando o curso, né? E esse curso é promissor e depois tem aquelas etapas de validação, né, de reconhecimento e demais. Sim, que o Ministério da Educação acompanha, isso, né? acompanha, né? E o nosso curso aí deve estar previsto para em 2017 aí ter uma visita do MEC para
reconhecimento, né? Ok. Professor Guzmão, a gente vai continuar conversando aqui justamente sobre o mercado de trabalho do profissional que se forma em engenharia de produção, né? O pessoal que está nos acompanhando vai entender onde o profissional pode trabalhar, como ele deve atuar, como é o dia a dia da profissão. No próximo bloco a gente volta para conversar sobre isso. E se você quer conhecer mais sobre o nosso programa e os nossos bastidores, é muito fácil. Basta acessar o nosso canal no YouTube e as nossas redes sociais. Os endereços estão aparecendo aqui na sua tela. A gente vai acompanhar e esperar o seu contato. Vamos para o intervalo rapidinho e já voltamos. Estamos de volta e você está acompanhando o Concerto de Ideias e o tema de hoje é Engenharia de Produção. E conversando comigo aqui no estúdio está o engenheiro Roberto Guzmão, professor Guzmão. Ele é graduado em Engenharia Metalúrgica com ênfase em produção pela Universidade da Tchecoslováquia. Graduado também em Administração de Empresas pela Unisantos. Mestre em Engenharia pela Universidade da Tchecoslováquia e hoje, além de professor, é coordenador do curso de Engenharia de Produção do Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho. Professor Guzmão, no primeiro bloco a gente conversou um pouquinho aí sobre o curso de Engenharia de Produção do UNASP, né? Falamos qual é o perfil desse aluno que está chegando, né? E o nosso repórter Ronaldo Vicente, ele foi até o mercado de trabalho, ele foi até o dia a dia da profissão de um engenheiro de produção para poder acompanhar e trazer para a gente aqui do Concerto de Ideias. Vamos acompanhar como foi, professor? Hoje nós iremos ver na prática como que é o dia a dia de um engenheiro de produção. Quem vai nos ajudar nessa tarefa é o José Sabatini, ele é engenheiro de produção aqui da empresa. Tudo bem? Tudo bom, passar. Joia, eu queria que o senhor nos explicasse como que é a sua rotina aqui, como que funciona o trabalho do engenheiro de produção na empresa. Bom, o engenheiro, ele zela pela produtividade, pelo ferramental, pelo bem-estar da empresa. Ele recebe o pedido de motores para produzir e ele emite todas as informações para produzir tal peça, né, ser produzida. E no final disso, todos esses componentes são depois de pronto, aprimorado, aí vai para a montagem dos motores. Na prática, ele coordena também o trabalho do pessoal aqui no chão de fábrica, é isso? Sim, ele coordena todo os materiais, ferramental, máquina, ele emite a ordem de produção, né? Ele auxilia na usinagem, auxilia no material, na escolha do material. Enfim, ele é responsável por toda a fabricação, todo o leque de fabricação ele é responsável. Quando ele chega então na empresa, o que ele faz primeiro? Primeira coisa, ele vai ver os e-mails, abriu a tela, viu que tem as ordens para ser cumprida, né? Chama o subordinado e passa todas as informações do dia para ele iniciar a produção, né? Mais importante, o diário com o pessoal da produtividade, da produção, ver a necessidade em termos de ferramenta, materiais, recursos humanos, etc, etc. Enfim, ele toma conta do geral da fábrica, né? Não é só a produtividade. Então, ele também participa da execução dos projetos, né? Ele acompanha o pessoal durante os projetos, mas também na execução, é isso? Bom, o engenheiro de produção, ele tem um fator importante dentro da fábrica. Porque, além de produzir, ele também dá respaldo à engenharia. Por exemplo, vai se montar um motor, chega lá, as peças dão problema de encaixe, de desenho, problema de tolerância, e ele é a ponte de ligação entre a produção e a engenharia. Então ele é um fator muito importante. Ele auxilia na montagem, na engenharia, visitar o cliente é muito importante, entendeu? Na montagem, as peças, por que não deu certo, por que deu errado, por que não deu, ele mantém isso tudo informado. E ele pega todas essas informações e leva para a engenharia, para vendas, para a diretoria e assim por diante. Senhor Sabatini, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Na Prática.
Ok, Ronaldo. E nós nos encontramos na semana que vem com mais um quadro na prática. Até lá! A gente acompanhou aí, professor, então, o dia a dia da profissão do engenheiro de produção, né? A gente imagina que existam algumas dificuldades, né, no dia a dia dessa profissão. Quais seriam os principais desafios que o engenheiro de produção enfrenta hoje, professor Guzman? Então, os desafios de produção são vários, né? Quando a produção está indo bem, quando a demanda do mercado está positiva, está demandada, a engenharia de produção tem o desafio de expandir a firma, né? Sim. Tem que fazer, talvez, junções com outras firmas. Ele tem que se preocupar em melhorias de produtividade, né? E diminuição do custo, mas no sentido de expansão. Essa parte é relativamente bem motivante, né? Mas, às vezes, o mercado está retrativo, aí cabe ao engenheiro de produção... Está em crise, como nós estamos vivendo estamos passando agora, no Brasil, isso. cabe ao engenheiro de produção analisar bem, né? Que espaços produtivos eventualmente serão fechados. Eu já passei na minha experiência momentos de expansão. O Brasil cresceu muito na siderurgia, a gente expandiu firmas, né? Sim. Expandiu a produção do aço, que o Brasil era pouco, foi com sucesso, mas também atravessamos crises onde a gente viabilizou alternativas para não parar equipamentos, né? É interessante o que o senhor coloca, porque tanto em momentos de crescimento econômico do país, quanto em momentos de crise financeira, o engenheiro de produção é essencial na empresa para poder coordenar os trabalhos. Isso aí. Ou no muito ou no pouco. Isso aí. Porque o engenheiro mecânico ele tem uma visão da mecânica, o eletricista da eletricista, o economista da economista e tal. Todos têm uma visão, uma parcela Mais da visão. específica. Agora, cabe ao engenheiro de produção pegar todos eles e analisar, né, bolar uma solução otimizante para a situação daquele país ou daquela empresa, né? É aí que se torna um negócio motivante, né? Então a gente pode falar, professor Guzman, que a profissão do engenheiro de produção está em ascensão. Está. Nós tivemos alguma semana de palestras aqui por 4 palestrantes da Fábrica Castel, da Favoricea multinacional, o presidente da CIO de Limeira, que tem 2.700 empresas, ele é presidente, e também de uma multinacional, Bomba Sulzer. Os 4 falaram para a sala, a plateia, que tinha 270 visitantes, né, 40 da turma, mas 270 de outros cursos. Sim. Aí tinha teólogos, na civil e demais. Os 4 foram marcantes em falar o seguinte: o engenheiro de produção ele sempre vai ter um espaço para vocês. Sempre tem espaço para o engenheiro Aí ele de produção. falou, se agora estamos em crise e todo mundo está chorando, o que vamos fazer? Ele perguntou para a plateia. E aí pediu sugestões. Que firma vou abrir? Todo mundo está chorando, que todo tipo mundo de firma? Fechando, que firma vai abrir? Aí falaram, então vamos abrir uma firma de lenços para secar as lágrimas. Né? Aí bateram palma, né? Ele falou que, então aí dá uma solução, né? Porque a vida às vezes é um ciclo, né? Não é só tudo está bonito, né? Às vezes tem crise. Na crise nascem as oportunidades. Com E a produção aí tem a capacidade, a oportunidade de contribuir com as suas ideias. Né? Ele pode trabalhar, professor Guzman, desde o chão de fábrica até a administração? Como que é? Então, outra vantagem de produção, né? Ele recém-formado, ele provavelmente vai trabalhar no chão de fábrica, né? Sim. Aí, que seria na parte operacional. O que ele faria ali no chão de fábrica? No chão de fábrica ele vai fazer melhorias, né? Ele vai reduzir tempos, produtividades, vai melhorar a qualidade. Ele vai orientar a como fazer melhor as coisas. Fazer mais com menos coisas. Produzir mais em menos com menos tempo. Okay. Produzir mais com menos desperdício. Okay. Produzir mais com menos carga horária de homens, né? Sim. Produtividade e qualidade. Então, esse é o papel do engenheiro de produção, controlar esse processo. Aqui, né? Ele vai se preocupar com eficiência. O que é eficiência? Utilizar bem o recurso. Aí, se ele for subindo a parte gerencial, ele vai se preocupar com os resultados maiores, com a eficácia. Ele vai se preocupar já com o lucro, né? Com alguns resultados que interessam à organização. Sim. Aqui é eficiência, aqui é resultados, Sim. Né? Eficácia, pontualidade ao cliente, atendimento ao cliente. Aí ele vai subindo, então ele vai se preocupar aqui em cima com estratégias. Amanhã ele vai ser presidente, diretor. Ele não vai querer operar botão.
Aqui tem que ser estratégias, futuro, daqui a 5 anos, vou expandir ou vou fechar, o que eu vou fazer? Ok, então tudo isso é trabalho para o engenheiro de produção. Engenheiro de produção, ele pode trabalhar nas 3 áreas, Aham. nos 3 níveis. Aqui horizontalmente, aqui vai crescendo, porque ele não vai ficar a vida inteira lá embaixo. Então ele Vai crescendo ele também. vai crescendo. Alguns, quando se formam, já entram aqui em cima, que eles têm, depende da entrevista. Alguns entram aqui, mas a maioria começa aqui para pegar experiência. O que os palestrantes falaram, em cada férias, tenta visitar uma fábrica e fica lá uma semana, Claro, isso isso é é de graça. fundamental. Mas não só para o engenheiro de produção, né, professor? Para qualquer profissão. É isso O aí. aluno tem que estar em contato com o dia a dia da sua profissão, com a realidade que vai ser vivenciada, para que ele possa também adquirir experiência com Isso os aí. profissionais que já estão na área, Exatamente. né? Não esperar se formar para conhecer a tua área. Sim, Eu falo, sim. começa agora, procura, busca, né? Então a gente pode falar, professor, que é uma área onde os jovens estão investindo e deveriam investir mais. É uma área flexível, eu acho que os jovens deveriam investir mais, porque eles podem trabalhar em qualquer setor, Sim. desde uma mineradora, né, uma laminadora, uma fábrica de carros, num hospital, na Bolsa de Valores, que é bens e serviços. Né? Ele tem conceitos, informação para trabalhar em qualquer setor. Então os jovens, eu acho que deveriam investir também nessa área, né? Aham. E quem tiver o perfil de negócio, de ver o negócio funcionar, crescer, expansão, ele tem que gostar dessa área, né? De visão integrada das coisas, né? De que o negócio ande, de criar negócios. Claro, claro que sim. Professor, Uma área enfim, boa. uma área boa, né? Para os Uma área jovens, sim. em crescimento, né? É para as mulheres também, né? Mulheres também. Homens e mulheres É, também, mulheres né? também. Professor, e com relação à remuneração desse profissional, o que o mercado oferece hoje em termos de salário? Hoje, pelo conselho de classe aí, o salário está entre 6.800 e 7.200. O salário inicial. 6.800 e 7.200, mais ou menos. é. O salário inicial de um engenheiro de Salário produção. inicial contratado nessa área. Aí depois ele vai fazer carreira, né? Conforme vai pegando experiência, o desempenho dele, ele pode chegar aqui a cargo gerencial ou até diretor, né? Cargo gerencial está 21 mil reais, né? Aqui em cima até mais, né? Mas o base é isso aqui, né? Então, é um bom salário, digamos, né? Com certeza. Tá? É uma área boa. Com certeza. E pode chegar até 20 mil, 30 mil, dependendo da ascensão que ele tem, né? Aham. Da ascensão que ele tem, do desempenho, né? Tem empresas que pagam participação de lucros, resultado de desempenho. Daí né? depende da estrutura de cada empresa, de cada né, empresa, professor? Mas o importante é assim, que o jovem, de repente, que nos acompanha hoje, ou que a mãe ou o pai de um jovem que está pensando em entrar na faculdade e nos acompanha hoje, possa perceber que o curso de engenharia de produção é um curso que está em ascensão. É um curso que tem boas possibilidades de trabalho, oferece um bom salário e o aluno vai estar inteirado aí de todos os processos de produção da empresa, né? Exatamente. Importante lembrar também, professor, que é fundamental a qualificação constante, né? A Ah, sim, atualização. claro. Você fez a faculdade, perfeito. Agora saiu da faculdade, continua se qualificando, buscando cursos, conversando com profissionais da área, participando de palestras e congressos. Mas para a gente fechar a nossa ideia aqui falando a respeito do curso de engenharia de produção e o dia a dia do profissional, quais são as áreas que ele pode trabalhar efetivamente, professor? Então, com toda essa formação, ele pode trabalhar em várias áreas. Uma delas é a engenharia e gestão de operações, engenharia e gestão de produção, que é esse cargo de chefia executivo, né? Pode trabalhar na engenharia da logística empresarial, e lá dentro tem vários setores. Pode trabalhar na gestão de qualidade, na gestão de custos, Sim. na gestão organizacional, aquele negócio que nós falamos, na estratégia, na tática, na operacional. Dependendo do nível da Dependendo empresa, do nível né? da empresa, Aham. né? Ele pode trabalhar na ergonomia e segurança de trabalho, né? E ele pode trabalhar, ultimamente surgiu um pedaço, chama-se engenharia de inovação. Engenharia de Da inovação. E em São Paulo você criou uma faculdade de engenharia de inovação, ele pode trabalhar nessa área também. Ele tem esse perfil para, com a informação global que ele tem, então ele pode também trabalhar nessa área, fazendo aqueles cursos que você falou, né? Ele se Claro, forma, claro. quero ser especialista em Continua logística. se qualificando. Vai em logística, faz mestrado, MBA, faz curso. Quero ser em gestão operacional. Sim. Vai fazer alguns cursos de RH, né? Quero fazer gestão vai se de especializando, qualidade, vai né? se especializando e vai subindo no triângulo de Ok. ascensão, né? É uma área assim legal, né? Que tem bastante espaço. Bastante espaço. Ok. Professor Roberto Guzman, obrigada pela presença aqui no Concerto de Ideias. E se você quer assistir a esse e outros materiais, então é muito fácil. Digita aí o nosso endereço nas redes sociais. O endereço aparece aqui na sua tela.
Fique conectado com a gente, conectado através das redes sociais. Mande a sua mensagem dizendo o que você acha do concerto, quais são as suas ideias, as suas sugestões para novos temas, o que você gostaria de ver discutido aqui no Concerto de Ideias. Sugira temas para a gente. É sempre muito bom estar em contato com você e ouvir a sua opinião. A gente fica por aqui, mas a gente volta na próxima semana e você já sabe, eu te espero aqui. Então, até lá!